Sejam bem-vindos a mais um episódio do LabTech Play. Meu nome é Leonardo Nunes, sou membro do LabTech e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para Santa Catarina, que é o Tratado de Inovação. Para essa conversa, trouxemos Adriano Rodrigues, coordenador do projeto SC Mais Inovação, Cristina Martins, que atua diretamente com a pauta do Marco Legal, e também Rodrigo Bonfim, que é diretor executivo de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Itajaí. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente iniciar a nossa conversa, queria saber de vocês um pouco da trajetória, o que trouxeram vocês aqui e como vocês se conectam com o tema de inovação aqui em Santa Catarina. Bem, Leonardo, primeiro, permita, Rodrigo, Cris, agradecer, né? Falar de inovação para Santa Catarina é sempre uma alegria. E num ecossistema completamente integrado com vários atores importantes. Então, o que nós estamos fazendo é um programa chamado SC Mais Inovação, que é um programa de governo que envolve todos os parceiros, conectando Santa Catarina por meio de hubs. Eu estou coordenando esse projeto, né, de momento, e tem uma das nossas coordenadoras, Cris, e mais uma equipe de 40 pessoas, inclusive cada uma das regiões do estado tem lá um agente de inovação nesse momento, ou visitando um prefeito, ou visitando uma associação, ou visitando uma empresa. Então nós temos nesse momento o programa se ambientando, se moldando dentro do estado. Eu sou a CAF também, então a CAF foi contratada pelo governo do estado para fazer esta execução. Então, assim, de início, primeiro te agradecer pela oportunidade de estarmos discutindo inovação, que é sempre um ganho para Santa Catarina. Dividir a mesa com o Rodrigo, a experiência da Prefeitura e da Secretaria, e também com a Cris, que é a nossa coordenadora, que faz um excelente trabalho junto ao Marco Legal e também às demandas da C, dois programas que conectam os municípios catarinenses. Bom, me chamo Cristina Martins, né? Sou primeiro a agradecer aí o convite. Bom, a minha trajetória vem da academia, né? Eu sou formada em Sistemas de Informação e Administração. No final da graduação em Sistemas, eu pulei um pouquinho já para a área de inovação e ali já engatei mestrado, doutorado e um pós-doutorado na área. Então, eu já trabalho com inovação assim da perspectiva de ensino, pesquisa, extensão há bastante tempo, pelo menos há mais de 10 anos. E aí, conhecendo o Adriano, né, já trabalhando aí por algumas universidades da CAF, a gente engatou alguns projetos. Estamos aí até hoje desafiando a própria inovação, inovando a inovação. Inovando a inovação, a parte. Obrigado, Leonardo, obrigado, Adriano, Cris, pela parceria aí nesse podcast. E na mesma linha, né? Falar de inovação sempre é um privilégio. Falar do que a gente gosta sempre é muito bom, né? É um belo convite aí, né? A minha trajetória veio de mercado, né? Eu atuei em empresas e nos últimos 14 anos vinculados ao Sebrae no Rio Grande do Sul, nas pautas, né, de inovação ligadas aí. Estou aqui em Santa Catarina há 5 anos e num estado que respira inovação, né? Então hoje tenho a oportunidade de estar integrando, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itajaí como diretor executivo. E Itajaí é um município aí que tem muito alinhado, né, justamente a políticas públicas, né? A gente vinha comentando no intervalo aí sobre, antes de iniciar o episódio, né, sobre isso. Então, estamos num movimento muito concatenado com exatamente a pauta do governo do estado, né, e todo o que engloba aí o marco legal da inovação. Obrigado pelo convite de estarmos falando sobre isso. Sejam bem-vindos. Rodrigo, poderia explicar para a gente, na perspectiva da Prefeitura, qual a importância do marco da inovação e o que ele representa para o município? Perfeito. Acho que acreditamos, né, enquanto governo, entendemos que a leitura, através do programa, né, do SC Mais Inovação, muitas vezes a inovação ela precisa justamente de um input, né, de alguém que vá lá e cutuque e mostre aí, né, que possa ser melhorado algo. E o programa tem feito isso no estado. Itajaí é o maior PIB do estado, né, com certeza não poderia, né, ficar de fora de um movimento e se engajar. A cidade de Itajaí já cumpre alguns requisitos do Marco Legal de Inovação e é importante a gente trazer, né, acho que na dinâmica do que é o marco mesmo, né, de uma forma mais ampla talvez, né, obviamente deixar para o Adriano fazer um detalhamento, né, e a Cris disso, mas a dinâmica do marco acho que ela tem no ponto de vista de um entendimento exatamente ser um ponto, né, de leitura, de corte e ao mesmo tempo de marco mesmo, né, um marco como se fosse um temporal. Aqui a gente está falando do ponto de vista de legislação, ou seja, um conjunto de legislações que amparem a gestão pública, né, que amparem o município, e um município, né, a gente fala, na gestão pública você só pode fazer aquilo que está na lei. Aquilo que não está na lei não se pode fazer, né, não se pode, diferente da iniciativa privada, aquilo que não está escrito você pode fazer. A gestão pública exige, né, esses requisitos. E quando a gente tem um conjunto de leis que amparam
um grupo, né, de academia, das empresas, do próprio setor público e das entidades organizadas, nós criamos uma possibilidade de fomento à inovação em todos os seus vetores, né? Itajaí já cumpre hoje, né, vários requisitos do que contempla o marco legal da inovação, mas temos aí um grande desafio, vamos costurando, né, justamente com as 4 hélices da inovação, né, a lei da inovação, que esse ano ainda, né, estaremos colocando em pauta, até porque temos também, né, no município, não é do município, mas temos no município o próprio Centro Regional de Inovação, que é o Elumina. Cristina, focando na sua área de atuação, quais são os principais avanços que essa regulamentação, que o marco, ele traz para o ecossistema de Santa Catarina? Bom, então, além de preparar o município juridicamente, falamos assim, né, com um arcabouço jurídico, ele estabelece diretrizes de como atuar dentro da inovação, né, de como também fazer uso dos benefícios que essas legislações, obviamente, trazem. Né? Na medida que tu estabelece esses marcos, digamos assim, né? Aquele município, e aí é algo que a gente, com a experiência, a gente vem absorvendo, né? Se forem observar municípios que já trabalham com a inovação, geralmente elas trazem leis próprias. Isso quer dizer o quê? A gente pode utilizar uma lei geral de inovação, que já tem uma lei federal, uma lei estadual, né? Mas uma lei para o próprio município indica que ele vai considerar o próprio contexto, as suas particularidades. Então, além desse arcabouço jurídico, a gente tem aí formas de incentivar todas as hélices do ecossistema, né? Não só a questão do empreendedorismo, e quando a gente fala nessa questão, a gente fala também em flexibilização da burocracia, e não só para abrir empresas, mas também para o próprio poder público poder solucionar as suas demandas, né, suas necessidades e suas dificuldades, nesse sentido. Adriano, como que tu vê que o desenvolvimento do marco legal pode contribuir para a região da Anfre e como que ele pode fomentar essa questão da inovação, do desenvolvimento econômico da região? Leonardo, boa pergunta. Para falar da Anfre, eu preciso falar do Estado. Então, isso se aplica ao Estado de Santa Catarina. A Cris falou há pouco, o nosso diretor executivo da mesma forma, os municípios se moldando às leis, né? Então, nós trabalhamos no marco legal com cinco leis, né? Que é a 5G, uma delas, a desburocratizar a máquina, sandbox regulatório, as PPPs, que é importantíssimo nesse momento que nós estamos discutindo cidades inteligentes, né? Parcerias e a própria lei de inovação. Mais que levar isso, é ativar o ecossistema. Porque não basta você chegar em algumas regiões, e aí nós dividimos o estado em 21 micro-regiões, né? Foi um pedido, inclusive, do governador do estado, quando, ao contratar o sistema CAF, ele pediu que saíssemos dos pontos focais construídos no estado, e aí você tem pontos já bem consolidados de inovação. Você pega o CIB em Blumenau, você pega o Pólen lá em Chapecó, você pega o Ágora em Joinville. Então, há alguns picos de inovação bem destacados, né? E o que ele pediu para nós? Fizéssemos um mapeamento do estado, fôssemos aonde o negócio é embrionário mesmo. E aí a gente está fazendo. Então, toda essa legislação que a gente trabalha, que já foi citada aqui, você precisa convencer o empresário e o prefeito de que isso faz bem para ele, principalmente para o futuro da cidade, né? Então, você tem que associar que não é uma política de momento, e aí falando diretamente ao público, né? Que é uma política da gestão, mas sim uma política do município, né? E você ter todo como aqui bem falou, toda uma segurança jurídica para tratar de inovação. E é tempo, você precisa de tempo, você precisa aculturar esse olhar do ecossistema. E não existe avanço em nenhum país do mundo, não há case nem favorável, ou contrário, de que a inovação não se deu pelo convencimento e pela participação das pessoas. Não há nenhuma região no estado de Santa Catarina, nenhuma região do mundo que desenvolveu, que chegou lá no movimento econômico que você cita, desenvolvimento econômico, sem que primeiro sentasse numa mesa e discutisse estratégia de onde nós vamos e para onde nós vamos. Então, esse movimento que Santa Catarina é bom destacar, é destacado porque nós somos a segunda inovação do país. Então, nós estamos falando de um estado que começou ontem, né? Se você for nas grandes empresas catarinenses, tem inovação de ponta. Você tem uma rede de Universidade de Santa Catarina, seja ela a rede pública, né, que tem o DESC, que estamos aqui, tem as federais e tem o sistema CAF, por exemplo, você tem pesquisa de ponta acontecendo, né? Então, é um estado muito pequeno, 3% da população do Brasil,
1% do tamanho geograficamente 1% do estado brasileiro, mas que faz entregas na área de inovação, é o segundo estado de inovação do Brasil, o primeiro em competitividade. Então, nós não estamos falando de algo que um dia vai ser, é algo que está fazendo. Por isso que eu uso sempre nas minhas falas, para falar de inovação em Santa Catarina, você tem que inovar a inovação, porque você tem que estar um passo à frente, né? Agora, tudo que nós estamos discutindo hoje, seja se dê pelo essa inovação nas universidades, no diálogo com os prefeitos, tem outros atores que fazem isso muito bem. A academia faz isso, a FECAM faz isso com os municípios, a Fiesc é muito forte, faz isso, tem vários organismos trabalhando fortemente nessa integração, dando personalidade à inovação e respeitando algo que Santa Catarina é muito forte, Cris, que é a vocação regional. Exatamente. O que vale para cá, te afirmo, Leonardo, é completamente daquilo que vale para a Serra Catarinense e muito diferente daquilo que vai Chapecó. Se tu sentar com 50 pesquisadores e perguntar para eles numa mesa, no podcast, faz lá, para onde segue a inovação em Chapecó, tu vai ver que a inovação de Chapecó é completamente a inovação daqui. E que bom que é assim. Que bom que nós temos um estado que, além das belezas naturais, das divisas, seja de migração, enfim, ele consegue trazer também dinâmicas da inovação, porque isso acaba se cruzando por ser um estado pequeno e a gente só fica rico. O poder econômico do estado de Santa Catarina é só ver a economia do estado como está. Se deve muito à inovação, né? Se deve muito a um estado que abriu para a inovação. Então, voltando para a ANFRE e respondendo e encerrando com a tua pergunta, né? A ANFRE, assim como todas as outras regiões, aqui é um caso à parte, né? Se tu pegar os números da ANFRE, da região da ANFRE, sobe. Nós temos Itajaí que joga isso para cima, Balneário Camboriú, enfim, cidades adjacentes. Transforma o estado. Qual é a parte boa de Santa Catarina? Quando o Itajaí puxa para cima, ajuda Campos Novos, que está começando. Entendeu? Quando Chapecó puxa para cima, ajuda São Miguel do Oeste. Quando Criciúma puxa para cima, ajuda Araranguá. São micro-regiões destacadas. A ANFRE vem nesse caminho, né? As construções que a gente observa, seja no mundo político, seja no mundo da inovação e acadêmico aqui, é uma onda todos juntos para um caminho bem construído. Então, o que Santa Catarina ganha com a ANFRE, por exemplo, é destaque nacional. É só você ver as operações econômicas que ocorrem nesse pedaço de terra. Isso é um caso... Se eu puder complementar, Claro. A questão da própria diversificação da atividade econômica aqui, né? Forte convocação do território em relação a serviço, em relação ao industrial, ao porto, né? O próprio processo de diversificação econômica, isso já favorece ao desenvolvimento econômico, né, da região. Então, essa segurança jurídica, mais a necessidade de não só se preocupar com a questão econômica, porque a gente, quando fala de desenvolvimento de território, a gente pretende, né, e espera-se que vá muito além de competitividade, mas também traga a gente chama de externalidades positivas, né, em que haja um reflexo ali da inovação e que esse reflexo seja muito bom no sentido de bem-estar social, né, oportunidades, melhoria de renda, de qualidade de vida. Então, o programa, e não só o marco legal, mas todo esse arcabouço que a gente vem formando, vem para trazer uma construção em conjunto, a partir de todas as hélices e de todos os atores. Então, são benefícios mútuos a partir da hora que se reconhece que o trabalho coletivo é superior ao trabalho individual, mais nesse sentido. E termino. Cada micro-região faz uma entrega diferente em inovação, mas todas jogando para cima. Todas elas fazem uma entrega diferente. Você consegue botar métrica nas entregas, né? Porque os atores são diferenciados. Isso que a Cris diz faz muito sentido. Então, os atores é que transformam o ecossistema. O desenvolvimento do ecossistema nunca parte da inovação para os atores, dos atores para a inovação. A inovação é igual em qualquer lugar do mundo. O que faz são os atores, o que faz ela acontecer, ela transformar essa unidade de diálogo que eu digo que é preciso ter, né? E transformando. Complementando, né? O nosso estado ele é formado por clusters, né? Então são aglomerados e concentrações de atividades econômicas que hoje, de forma articulada, são um diferencial do estado, né? O que a gente pode colocar é que todo esse processo que a gente vem passando, né, vem trazendo para a gente uma experiência incrível e percebendo que cada vez mais, na prática, a inovação, quando a gente fala na academia, né, endógena, né, ela vem de dentro, ela deve ser criada a partir disso. Não quer dizer que, claro,
os atores que se esperam que fomentem, que no caso o Estado venha e faça esse primeiro trabalho, né, para dar aquela provocada que a gente diz, né, e reconhecer que precisa disso, não quer dizer que ele não tenha que fazer, ele deve fazer isso, mas ele deve fazer reconhecendo e respeitando as vocações, o contexto, as particularidades de cada município. E falando dessa diversidade dos municípios, qual você acha que é a principal dificuldade para implementar a inovação municipal, para implementar a inovação na cabeça dos servidores e conseguir fazer o marco legal valer? Bom, a primeira coisa é o próprio fator de conhecer o que é inovação. Então, assim, inovação não é um fenômeno que a gente diz que é tão simplista assim. Não é só criar um novo produto, pode ser, né? Tem várias inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de criar um novo produto, um novo processo, um novo mercado. Então, há uma série de conceitos relacionados à inovação e perspectivas. Por exemplo, inovação tecnológica é uma coisa, inovação social é outra. Não são excludentes, devem trabalhar em conjunto, né? Tem níveis de maturidade no nosso estado diferentes, muito diferentes, e a própria falta de conhecimento em relação ao que é inovação, né? Porque hoje nós temos polos tecnológicos, geralmente em cidades já evoluídas, mas nós temos cidades que nem sequer têm contato com a inovação no sentido de conceito, de conhecimento. Muitas vezes são muito inovadores e a gente nem sabe que está praticando a inovação. Então, é o fator de realmente de não, às vezes não ter noção, né? De não saber o conceito disso, né? Mas na prática realmente eles têm. Então, a dificuldade é primeiro conscientizar, educar, sensibilizar e tentar, né? Expor isso, olha, mostrar que na prática a inovação é a criação de um novo produto, de um novo processo, mas isso pode estar associado não necessariamente à tecnologia. Então, a gente faz todo um processo assim, de sensibilização inicialmente e de conhecer o município que eu estou trabalhando, né? Então, isso é o que tem mais de primeiro, assim, uma primeira dificuldade, né? O segundo ponto, a questão do marco legal, é realmente... Pensa, se a gente já não conhece muito o conceito de inovação, imagina instrumentalizar isso na legislação. É trazer uma legislação que eu não tenho conhecimento de algo muito técnico que eu também não tenho conhecimento. Então, explicar tudo isso e fazer eles entenderem que é importante, que a longo prazo terá benefício, né? Não é algo muito fácil. Muitos deles têm uma visão muito a curto prazo, a médio prazo, quando pensam na questão da eleição, né? Tem outros fatores que implicam nisso. Então, é um trabalho de formiguinha. Convencimento total. E justificar, Rodrigo, que os municípios precisam, sim, fazer a parte dele. Não tem, o município é para ele. Sim. E o município é quem puxa, Leonardo. Então, assim, o município fazendo... A Associação Empresarial faz, a Associação de Municípios vem atrás. Então, o município acaba sendo, a Prefeitura Municipal acaba sendo, sim, uma âncora para esse processo, né? Então, convencê-los, sensibilizá-los. Lógico, você tem, a democracia permite que qualquer cidadão faça 51% dos votos, assuma qualquer cidade, desde que dentro da legislação eleitoral. Nem sempre, e não é exigido que ele entenda a inovação para ser prefeito, né? Então, a partir do momento que assume, às vezes não tem na história, não tem na formação, a importância da inovação para a transformação da sua realidade local. Não tem, ele não sabe disso. Então, é isso que a Cris diz, eu conversava anteriormente com o Rodrigo, é nesse sentido, primeiro botar na mesa, né, e dizer que é importante sim pensar em inovação e fazer movimentos de inovação. E aí sensibilizar. E aí eles vêm, aos poucos os prefeitos vão se formando. Não é algo assim para hoje nem para amanhã, né? Se constrói com muito tempo. Se você pegar os grandes movimentos de inovação do mundo, eles levaram décadas para acontecer. E hoje são potências, né? Então, a inovação tu não consegue sensibilizar um modelo inovador de hoje para amanhã, né? Isso não existe. É muito, né, em linha e falando, né, Leonardo, trazendo assim do ponto de vista de município, né? A gente está exatamente nesse movimento falando enquanto gestão pública, assim, e é muito isso. A inovação não é um botãozinho que você liga e desliga, né? Ativei, desativei, ela não funciona assim. Um dos pontos importantes, né, e trazendo assim um pouco do que a gente vem fazendo ali, é a dinâmica da cocriação, né? Porque quando você vem com um movimento top-down, né, diz, é isso, e as pessoas não têm entendimento, ela pode até aceitar, assinar e aquilo passar a vigorar, e a gente tem experiências, né, isso no Brasil afora, que quando se implementam coisas sem compreensão
dos atores, do movimento, inclusive da gestão interna de município, você tem uma legislação que na prática não gera resultado. Independente do ponto de vista de como ela vai ser, né, desenvolvida, enfim, ela não gera efetividade, né? Então o município ele pode ter uma legislação que compreende, mas ele não tem aplicabilidade disso. E a gente, né, com certeza vocês viram muito mais municípios que têm isso e não consegue desenvolver, né, os seus projetos ali. Então eu digo assim, ó, dentro do rol de dificuldades, acho que a gente tem duas etapas, uma falando como município, né, não envolvendo os demais atores, mas envolvendo a hélice do público ali. Sim, a gente tem uma dinâmica de alfabetização, né, e ela não é uma alfabetização do ponto de vista negativo ou depreciativo. Ela é na lógica de entendimento. Quando você coloca todos os envolvidos, né, onde eu vou lá com a Fazenda, com Procuradoria, com controladoria, com a Secretaria de Desenvolvimento, com tecnologia e com Secretaria de Governo, e todo mundo fala de inovação e tem um letramento, né? Ou seja, quando a gente pega na inovação, ela tem muitas especificações, né, de nomenclaturas, de palavras, enfim, que não são comuns, não é um senso comum para quem não está vivendo a inovação ali. Quando a gente faz esse letramento, a gente tem um salto, isso a gente tem vivido ali internamente, a gente teve uma dinâmica de fazer isso inicialmente, e não é por falta de competência, não é por falta de inteligência, não tem nada a ver com isso. É uma dinâmica bem isso, de colocar todos os pontos na mesa, colocar todos os atores da gestão pública envolvidos ali dentro para entender. Quando a gente vem com uma dinâmica, aí eu trago, né, eu baixo lá, beleza, gente, agora a gente tem uma minuta aqui, modelo, para a gente poder olhar, é muito mais fácil de construir, entendendo as matrizes econômicas, entendendo o ponto de vista do município, entendendo a visão de futuro, não a visão de governo, mas uma visão de política pública, né? E aí a gente começa a falar de um olhar de política pública. Então, eu resumiria, talvez, em 2 palavras aqui, que seria a dinâmica de um letramento e da cocriação, né? Quando a gente faz isso dentro, com certeza a gente tem um ganho, né? Para quem está pensando em criar uma empresa, abrir uma startup, como que o marco legal influencia diretamente e vai beneficiar essas pessoas a desenvolver novos projetos, novas ideias, botá-lo em prática? Bom, acho que tem um ponto que, né, comentávamos no início também, né, que é de entendimento, que a inovação ela tem uma grande palavra que é ecossistema, né? E a derivação dela é exatamente da biologia, né, como a gente comentava, que é vários seres, um ambiente e todos conseguirem conviver, né, de forma harmônica, com inter-relações, né, e dentro com aquele grupo. E quando a gente fala, né, como que uma startup, a gente está falando lá da ponta já, né, quer dizer, para que isso aconteça, eu tenho que ter primeiro um problema, né, e isso a gente tem vários aí, né, tanto na gestão pública, quanto, né, na academia, na iniciativa privada, enfim, como um todo. Quando a gente regula alguns parâmetros, e aí acho que aqui tem um ponto importante, né? Já ouvi falar, né? Eu não atuei na gestão pública, é meu primeiro momento aí na gestão pública, e sempre se ouvia falar, né? Ao menos eu ouvi que se o governo não atrapalha, já está bom. E eu entendo que esse não é um caminho, essa não é uma fala correta, eu entendo que o papel de um governo é exatamente estabelecer parâmetros para que se fomente, né? E a gente tenha uma fertilidade, né? Não somente, como a Cris mencionou, né? Do econômico, do viés econômico, mas um viés social, um viés ambiental. A gente tem olhado hoje para Itajaí para várias matrizes, né? Porque quando a gente fala de Itajaí, sempre vem o porto, né? Vem algo na cabeça que é o porto, mas Itajaí tem uma diversidade, né, disso. Inclusive, né, estamos trabalhando internamente, e aí quero pegar o exemplo, né, fechando a minha fala aqui, a economia azul. Ela é muito maior que a economia do mar, ela é muito maior que o porto, ela tem todo um outro aspecto de ambiente, trazendo inclusive, né, as práticas de ESG, inclusive da sustentabilidade. E quando a gente começa a falar que nós temos problemas com isso, e que as empresas podem, né, fazer, que a academia pode trazer fomento de pesquisa, e que existe uma legislação que ampara para que isso aconteça. Eu vou usar uma palavra, pois o Adriano e a Cris podem complementar, mas que é o sandbox regulatório. Quando eu digo assim, existe um recorte de forma lúdica, dizendo assim, olha, no nosso município existe um recorte que você pode testar coisas ali dentro, né? Com muito menos complicadores, burocracia, do que no... Então, quer dizer, nós estamos favorecendo com que qualquer pessoa que entenda, que tem condições ou que deseja fazer uma melhoria, ela encontra um ambiente fértil, né? Então, acho que diria assim, de forma prática, é dizer, dentro desse ecossistema, tornar um ambiente fértil para que as pessoas possam criar, né, com segurança jurídica, com possibilidade de desenvolvimento econômico, mas principalmente com uma leitura
de fomento econômico, social e ambiental, né? Que é as práticas, né, da ECD como um todo, né? As startups, elas precisam primeiro ouvir também, antes de criar, ouvir a demanda regional, né? Há um monte no setor produtivo, há um monte de empresários querendo oportunidades e mecanismos venham. E às vezes a ideia de quem assim, decide investir numa startup faz caminhos completamente olhando para o outro lado, né? Então, primeiro assim, eu vivo numa região, qual é a demanda dessa região? E trabalhar focadamente nisso, né? Eu acho que é o grande erro. Os grandes erros de startups é isso, eu tenho uma vontade, despertou, ou é meu, né? Eu vou lá e vou criar uma startup. É legal, tá pensando, tá evoluindo, mas eu tenho que olhar para o meu setor produtivo local, tenho que olhar o que essa empresa, essa indústria, o que ele precisa para que isso dê um A salto. verdade está lá fora, né? Existe uma frase que diz, a verdade está lá fora. Exatamente. Então tem que olhar para isso, sabe? E fazendo isso é muito assertivo. E mais do que isso, né? Compreendendo o ambiente regulatório em que ele está inserido, né? Porque às vezes ele perde oportunidades porque ele não conhece, não sabe ali que, por exemplo, o município tem um sandbox, que é um ambiente de experimentação que é criado pelo município, regulado, né? Então, em determinado período de tempo, ele pode fazer o uso da sua inovação para desenvolver como resposta ou como solução para uma demanda do próprio município, mas que dentro daquele período ele vai poder fazer os testes e verificar, olha, de um ambiente muito mais flexibilizado do que se ele fosse para o mercado, né? Lá no mercado, às vezes ele toma, né? Custa mais. Custa mais, enfim, mas ali ele tem aquele ambiente até mais seguro para que ele possa se dedicar à inovação, né? Então a gente percebe mais esse benefício, né? Cristiano, tu poderia falar um pouquinho sobre o Demanda SC, qual a importância dele para a coleta de dados, como os dados do município conseguem ajudar outros municípios também, ou outras regiões parceiras, e como que entender a parte da saúde, educação, a indústria, como que tudo isso influencia na aplicação de novas leis, novas políticas e também fomenta, né, a inovação do município aplicado diretamente para os problemas. Sim. O Demanda SC ele é uma outra linha de atuação dentro do que a gente chama ali do programa SC mais inovação, né? Mas quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente sabe que tudo isso está interligado, né? Então, assim, o Demanda SC ele vem como uma primeira ferramenta de diagnóstico para que no futuro a gente já desempenhe com ações e conexões para soluções. Então, primeiro eu preciso conhecer a realidade do município, o contexto em que ele vive, quais são as dificuldades, né? Ele, na realidade, funciona como uma verdadeira matriz de oportunidades, porque na medida em que eu identifico as demandas, eu já tenho um diagnóstico no que a gente está trabalhando, que é o painel do município, né? Para poder trabalhar aí com possíveis soluções. Capacitações, conexões entre startups e poder público, né? Empresa, setor produtivo, setor privado, conexões, transferência de tecnologia entre a universidade, entre empresários. Então, fazer toda essa configuração do que a gente chama de ecossistema de inovação e que a gente chama de hélices, que são, na realidade, os principais atores do ecossistema, mais o que a gente chama de atores híbridos, né? Que são os mecanismos de apoio, são os mecanismos estratégicos de desenvolvimento da inovação, fazer com que todo mundo converse, né? E saiba, poxa, se o meu município tem essas dificuldades, às vezes dentro ali de uma incubadora eu tenho a solução e eu não fiquei sabendo disso. Como que eu posso contribuir e fazer todo mundo conversar, né? Então, esse primeiro diagnóstico é justamente o Demanda SC, que é uma ferramenta piloto, é um formulário que a gente plataformizou para que ficasse mais fácil o acesso a todas as regiões do estado, né? E a gente já está aí com quase 50%, né, dos municípios do estado aderindo e preenchendo. Então, nós vamos deixar lá livre esses dados, né, e uma parte do painel do município mais de forma estratégica para servir também como um sistema de apoio à decisão. E vamos evoluir isso aí para ações, né, que busquem ajudar os municípios a solucionar esses problemas ou também a trocar experiências, porque muitas das vezes nós temos municípios com os mesmos problemas, já foram resolvidos e a gente não coloca todo mundo para conversar na mesma mesa, porque um pode ajudar o outro, né? Então, a ideia é de conexão. Nós vamos buscar em todos os municípios as suas dores. São 12 marcadores idênticos para todos, então nós fizemos escutas, então a gente tem resposta ali para Itajaí, mas tem resposta para Luiz Alves também, que é da ANF. Então, nós temos resposta para todos os municípios. Exatamente. E nós vamos ter esse mapeamento na tela de qualquer computador, de um smartphone,
por mesorregião, por microrregião e por município. E aí depois, na etapa 2 do projeto, é o cruzamento desses dados, entendeu, Leonardo? Então, assim, secretário de Educação, Diogo, sabe que lá no Oeste, na região meio Oeste, o problema maior é a ausência de médico. Ah, mas por quê? Porque dos 25 municípios da Merius, 18 disseram que isso é prioridade. Pô, interessante olhar para lá. Sabia que Defesa Civil, um dos problemas maiores, está lá por... Você entendeu que você escutando o município e não fazendo consultas em associações, mas escutando o município, é ele que responde, e aí ele faz um conjunto um conjunto de respostas na região que te leva a ser muito assertivo na solução dos problemas. Na etapa 2, nós vamos fazer isso que a Cris disse, que é esse cruzamento, né? Então, assim, vamos identificar por que na ANFRE apareceu na área da saúde isso. E aí tu olha o município isolado lá que não apareceu. Ô, prefeito João, Maria, por que não? Porque isso eu resolvi fazendo isso. Bom, então tu vai fazer nós vamos fazer reunião com esses outros 9 municípios e tu vai dizer o que tu fez para ajudar a resolver. E deixar muito claro também que quando a gente fala de inovação, a gente está falando de municípios, né? Inovação nem sempre é trocar a cor de uma tela azul para verde com 2 mexidas, não. Inovação, às vezes, é tu melhorar a fila da saúde, por exemplo. Tu levava 2 horas na fila dos pacientes, hoje tu faz em 45 minutos. Isso é inovar, né? Então, isso é um tipo só de formação que nós estamos colhendo dessa plataforma, dessa matriz de oportunidades, que nada mais é que demandas SC. Tu tens o mapa de tudo na mão. Então, nós vamos conseguir conversar, envolver os atores, então tu pode envolver academias, tu percebe que ele tem uma solução, envolver o governo do estado, envolver o município, para fazer essa solução conjunta. Tenho certeza que vai ser grandioso para o estado. Nenhum estado tem isso hoje, Leonardo. E é um dos pontos, né, trazendo assim, que quando a gente recebeu ali, aí vem a pergunta, né, bom, como é que a gente faz isso rodar, porque dentro das pautas, algumas são integradas, outras são mais classificadas de alguma secretaria ou não, né? E a gente gerou quase um outro formulário praticamente, para orientando que se criasse alguns GTs, algum grupo de trabalho para discutir, porque se de repente isso cai para o Rodrigo responder, eu estou respondendo pela minha percepção, né? Então, internamente nos municípios, eu acredito que, né, outros devem ter se fomentado na mesma leitura, de que ela não é uma resposta de uma marcação, embora a simplicidade é justamente, né, você sinalizar ali, mas que para que a gente consiga trazer aquele apontamento, se crie, se não foi feito ainda, um grupo pensante para aquilo, né? Então, falando do ganho interno, foi isso que a gente percebeu. Era, na ali, realidade, provocações. Né? Por mais que seja uma ferramenta que é piloto, isso é uma coisa que é importante, né? Mas a gente se preocupou em deixar campos, por exemplo, abertos para que houvesse aquela escuta. Olha, aqui vocês podem contribuam com aquilo que vocês gostariam de abordar, né? Então, assim, é uma construção conjunta. A partir de um piloto, a gente vai melhorando próximas aplicações e aí nós vamos trazendo uma ferramenta que, inclusive, beneficia não só a tríplice hélice, né, mas beneficia a quádrupla hélice, porque a gente considera a sociedade civil organizada hoje não só como sendo impactada. A ideia é evoluir esta ferramenta para que a gente tenha a visão de todos os atores das hélices, né? Então, é mais nesse sentido. Visão de transparência acaba essa ferramenta também trazendo isso. Nós temos a coleta de mais de 50 municípios já, 50% dos municípios, né? Mas antes da gente botar isso com 100%, validando as próximas etapas, nós vamos caminhar um ofício para cada prefeito, dizendo, ó, você respondeu isso. Faz o último checklist para não correr isso na preocupação do Rodrigo aqui. Alguém respondeu... Não. De gabinete. Não, aí ele vai dizer, pô... Eu vou levar para o meu secretariado, vou dizer, é isso mesmo? Não, muda aqui. Fechou 100%, né? Boa fé. Aí a gente entra na diagramação e na plataforma para ser, primeiro, uma busca pública, né? Tenho certeza que a maioria dos prefeitos não sabem, no seu município, quais são as suas 12 demandas por prioridade. Então, só isso é um presente. Quando você amplia para a micro-região, melhor. E para o tomador de decisão no Estado, seja ele o governador, o secretário de Estado, o Tribunal de Contas, enfim, você tem uma riqueza de informação que é fundamental.
Fora as oportunidades que a própria ferramenta gera por ter essa questão de transparência, né? Porque se eu, enquanto startup, ou enquanto empreendedor, tendo essa visão, na medida em que eu percebo que existem demandas no meu estado em que eu posso atuar, por que que eu não posso me propor a isso? E ainda mais sabendo que tem uma legislação que me assegura, por exemplo, um sandbox da vida, né? Olha, eu posso ir nesse município que eu sei que ele tem toda a legislação e eu posso atuar aqui tentando solucionar esse problema deles. Então, fomenta também essa questão do empreendedorismo. É um ciclo, né? É um ciclo. Uma coisa fomenta a outra. E o Demandas, uma das coisas, né, que a gente fez entrando no governo agora, foi fazer os benchmarks, né? Então, de uma forma não estruturada, né, mas se nós tivéssemos acesso, por exemplo, entendendo, né, as nossas prioridades ou pautas naquele momento, com certeza isso já facilitaria para a gente entender, para onde que a gente corre, né? Por que a gente vai falar. Então, nós fizemos um movimento de justamente identificar alguns municípios, fomos nos municípios, mas com certeza, né, acredito que essa possibilidade do acesso, né, exatamente como você mencionou, né, Adriano, eu olho para uma necessidade que eu tenho e eu entendo, opa, esse município tem isso resolvido. Então, eu vou levantar o telefone, vou fazer um contato e fazer uma visita, né, o benchmarking aí, né, porque, embora isso seja muito simples, mas ele é um processo, do ponto de vista de político, extremamente importante, né, para fazer, né, de inovação, eu digo, de sentar à mesa e conversar, né. E se não for feita de forma individual, como vocês tiveram, né, essa iniciativa que foi excelente, por sinal, será feita por nós, sabe? A ideia é não, porque nem a gente não vai chegar com uma caixinha pronta aqui, a tua solução, né? Nós vamos primeiro conversar, fazer esse povo conversar entre si, né? Porque as soluções devem partir para essa questão mais de articulação e de conhecimento daquilo que a gente tem de potencial no próprio Estado, né? A própria inovação é isso, trabalhar de forma inteligente o nosso potencial interno. Mas para isso eu tenho que fazer movimentos internos para que a inovação seja realmente legitimada naquele território, né? Se acredite, tenha credibilidade. Então, com isso, ela evolui para um processo de desenvolvimento. Queria saber de vocês, a gente está falando bastante sobre inovação, mas em poucas palavras, o que vocês acham que é esse processo de inovar, o que é esse processo de transformar e como que tudo isso tem sido feito aqui no estado de Santa Catarina, com todos esses projetos que a gente comentou aqui? Eu vou pegar essa inovação para tentar te responder, né? Então, você tem um estado brasileiro, moram pessoas. Primeiro que a inovação deve ser para elas. Priorize as pessoas, não as coisas, né? Então, inovar para mudar a vida do cidadão, das pessoas. Não há outro caminho. Qualquer movimento que um gestor municipal faça é para melhorar a vida do município. Se ele muda uma rótula, ele muda a vida da trafegabilidade, né? Se ele muda o atendimento numa fila de saúde, ele muda a vida de quem esperava 2 horas, dura 1. Além disso, nós vamos então para a essência da inovação, que aí é algo que começa as conexões. Então, você vê que você mudando uma fila de saúde, você resolve um problemão, né? Quando um governo mapeia o estado de Santa Catarina, colocando hubs de inovação, ele está fazendo inovação em cima de um estado que já tem inovação. Então, observa que se tem 2 seres que não se casam, é inovação com inovação. Não existe inovação com inovação. Você está sempre aprimorando, ou você tem ausência de inovação ou muita inovação, né? Então, quando você leva dinâmicas de inovação para todo o estado, você está fazendo um penso transformador naquela região. Então, eu acho que o SC Inovação, eu uso sempre um mapa como referência. Quando você faz no litoral, e nós temos um estado onde a litoralização é muito forte, a economia está muito aqui, né? Aí nós vamos ao oeste, que temos também, o oeste, meio oeste, tem a questão dos frigoríficos, proteínas é forte também, mas aqui é muito mais forte. Ou seja, a economia aqui é 3-1 na economia do oeste. Então, olhar para esse tipo de inovação, quando o governo diz que aqui está bom, mas que precisamos trazer para cá, você entendeu que é uma inovação completamente diferente do posto de saúde da rótula que eu usei como exemplo. Mas você está, no geral, mudando o que é a vida das pessoas. Porque você levando inovação, você traz tecnologia, você conecta a universidade, você muda o penso de um agente público e ele começa a fazer conexões que melhoram os salários, melhora a produtividade, melhora tudo, né? A nova matriz econômica catarinense ela vai se desenvolver muito por conta da inovação. No estado que já é inovador. Você está entendendo, Leonardo?
Nós vivemos um estado que respira inovação, mas respira inovação. E nós estamos fazendo inovação. Isso é inovar na inovação. Eu sempre uso essa palavrinha. Não precisava, né? Você imagina você chegar lá para a BR Food e falar de inovação para a BR Food. Você imagina o que é isso? Ou você chegar para uma universidade federal e falar de inovação para um laboratório da Universidade Federal. Você está entendendo? Eu chego aqui na própria Univale, que estamos perto, falar de inovação, vou falar para vocês da UDESC, inclusive tive com o reitor da UDESC recente, falando de inovação. Todos têm isso, com performance bem construída e bem identificadas. Só que nós não paramos, porque está no nosso DNA de Santa Catarina, está no DNA de Santa Catarina. Fazer inovação para melhorar a riqueza, achar saída. E tem uma frase do governador que ele usa, ele usou ontem no vídeo, eu gostei muito. O segredo de Santa Catarina não tem segredo, porque nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos o que é preciso ser feito para avançar. Então, acho que o grande ensinamento de inovação, se eu pego o S mais inovação como base para a gente pôr na mesa, eu poderia trazer outros tantos, mas para pôr na mesa, é que a inovação em Santa Catarina se multiplica. É um fermentinho todo dia, né? Então, todos os dias a inovação desse estado bomba, não é verdade, secretário? O que a gente vê a Prefeitura de Itajaí fazendo é sempre inovando para melhor. O que tu vê o Porto aqui, que é referência para você, é sempre inovando. O que tu vê o Desk fazer é sempre inovando. O que tu faz na tua relação com o teu filho é sempre inovar. Nós somos inovadores natural, né? Nós saímos do conflito para a inovação. Então, Santa Catarina tem um destaque que a gente vai entender um dia o porquê, mas as pessoas adoram inovar, adoram produzir, adoram sair de tragédias e jogar para frente, né? Pega o exemplo aqui das enchentes de Blumenau, olha a transformação que você entende o que a gente faz. Nós somos um povo primeiro trabalhador, né? Segundo, com estruturas micro-regionais e regionais muito bem construídas, que vivenciam isso no dia a dia. Então, quem permeia todo esse movimento que eles falam desses clusters, né, bem constituídos por vocação regional, eles permeiam a inovação, eles permeiam o trabalho, eles permeiam esse movimento que leva a Santa Catarina ao estado inovador. Nós só perdemos, Leonardo, para São Paulo. Nós estamos bem pertinho de bater São Paulo, mas jamais chegaremos por conta do tamanho, né? Não tem como você competir com São Paulo. Mas nós, com 1%, Cris, Rodrigo, 1% do território nacional, sermos o segundo estado em inovação e o primeiro em competitividade. Nós tínhamos todos os catarinenses que ganham uma medalha. Todos que ganham uma medalha. Nós temos 1% do território nacional. E nós somos o primeiro estado em competitividade e o segundo em inovação. Cara, parabéns para todo mundo. Parabéns para você que faz um podcast falando de inovação. Entendeu? Parabéns, professor, que está aqui do lado, mesmo fazendo barulho, mas falando de inovação. Né? Parabéns para todo mundo que faz inovação nesse estado. E quem não segue essa linha, Leonardo, vai ficando para trás. Entendeu? A inovação, ela não perdoa o atrasado. Ou você vai... nós estamos vendo a era da inteligência artificial. Por enquanto, nós temos cognição humana. Nós temos sentimentos, temos... Tudo isso está acontecendo, nós temos todos. Nós estamos alimentando a máquina de tal maneira que vai chegar um momento que vai ter uma virada e não está muito longe. Você é o mais novo da mesa, Leonardo. Você vai ver muita coisa. Tem certeza? Acho que tem. Você vai ver muita coisa. Então, a inteligência artificial é algo novo que está vindo aí. O Estado está preparado para isso. Se tu observar as estruturas de governo, as empresas, as pessoas já se prepararam, não para essa inteligência artificial que está nos celulares, mas essa inteligência artificial que realmente muda a matriz econômica, muda a forma de ensinar e pensar, bloqueia o que não é para serviço. Então, nós temos um regramento de inteligência artificial que vem aí, que compete diretamente com o que a gente está falando de inovação. Então, observa que nós estamos num estado que a gente acorda inovando, dorme inovando e sabe que amanhã vai inovar novamente. Ninguém fica para trás. Obriga que a empresinha lá a 30 quilômetros de Itajaí tem que olhar para o porto e competir também. Porque a esteira da inovação pega todo mundo, a onda pega todo mundo. E aí depois essa empresa, depois de 30 quilômetros, depois é obrigado a fazer isso. O cara que cria frangos lá, ele é obrigado a refrigerar no momento certo, com o computador, para gastar menos e não deixar o frango morrer. Observa que é uma cadeia, que as coisas vão acontecendo de tal forma que Santa Catarina vai se destacando. Isto, ao meu ver, é o que faz o Estado ser um Estado diferenciado.
todos acordam querendo inovar porque nós somos educados, habilitados e as instituições, as empresas, elas mergulham isso todo dia. Não tem como fugir da inovação em Santa Catarina. Só se tu quiser ser um eremita, quer ser assim, comprar uma casinha, morar lá no morro e dizer, vou desligar tudo e não seguir. Porque se você vive em sociedade, se você vive em conexão, se você vive na universidade, como é o teu caso, você não consegue viver sem inovação em Santa Catarina. Nós não escaparemos disso. E que bom, nos próximos 10, 15, 20 anos, Santa Catarina vai estar muito à frente dos Estados Unidos por pensar e ter produzido esse movimento. É o que eu penso. E trago essa inovação como esse exemplo para dizer para você que nós estamos aqui para ser mais um agente, um parceiro. Não quero discutir competir absolutamente com ninguém, nem com o Centro de Inovação. O Elume aqui do lado é um parceiro nosso. Fazemos o registro da nossa agente de inovação aqui, que é a Manu, né? Faz um excelente trabalho com a gente. Então, essa inovação nesse momento está movimentando a economia catarinense. Está movimentando a relação com os municípios do Marco Legal e com os demandas. E está ativando esse ecossistema de inovação. E está falando de atração de investimentos. Dizendo para empresários que têm recursos no BNDES, que tem Pronamp, que tem... Todo mundo nesse momento está sendo visitado e fazendo acontecer. Em resumo, é isso. Santa Catarina é essa dinâmica de inovação. É que hoje a gente é consolidado no sentido econômico, né? Eu gosto muito de falar, quando eu falo inovação, né? Principalmente quando eu dou aula, a gente fala muito lá do Schumpeter, que é 1911, 1939, que já definia a inovação como novo produto, novo processo, e aí vai, né? Mas isso a gente já tem isso consolidado, a gente já percebe que o empreendedor inovador, de forma redundante, falando assim, né? Que é aquele que inova, nós já temos em Santa Catarina, nós temos que evoluir isso para um sentido de coletividade, ou seja, para um sentido de desenvolvimento do território. Quando eu falo isso, é trazer ações de forma sistemática, é essa conexão, essa conversa de forma sistemática, de forma estratégica, inteligente, para que a gente não se preocupe só com a competitividade para aumentar a questão econômica, mas sim que isso tenha reflexos positivos para a sociedade, para o cidadão, né? Então, como a gente trabalha em conjunto para isso, ultrapassar essa questão econômica que hoje está posta aqui no Estado é um desafio, porque nós precisamos conversar, e muita gente está virada de costas, enquanto deveria estar articulando para que, de forma estratégica, conseguisse potencializar a sua vocação, entende? Então, eu vejo a inovação hoje de uma perspectiva muito mais coletiva do que só econômica, onde um ator tem um papel principal. Nós temos vários atores e temos que utilizar isso. Perfeito. E um dos pontos, né? Eu gosto muito das ilustrações, né? E uma vez eu ouvi dizer assim, a inovação é uma pedra. E aí, né? Aqueles segundos assim de pensamento, o que isso quer dizer, né? Mas ela é uma pedra que foi lançada sobre uma água, né? E aí a lógica é não tem como não reverberar, né, 360 na sua totalidade, né? Então acho que eu diria assim, a inovação ela é uma pedra, né? A lógica disso é lançada, né, na água, obrigatoriamente ela reverbera para quem está mais próximo num movimento maior, mas ela vai gerando ondas, né, e na sua totalidade aí, né? E eu acredito muito, né, que é exatamente isso que a gente está vivendo, né, a própria dinâmica de quando nós temos um estado com pouca área territorial, aí já vem um desafio, né? Como que a gente faz para nos tornar pujante, né, quando eu não tenho uma área territorial? Se a gente olhar para Florianópolis, que dá para dizer a capital do mundo da inovação, quando a gente fala, né, muito visada, ela tem essa mesma dinâmica, né? Uma cidade que não tem para onde crescer do ponto de vista industrial, enfim, bom, então ela traz a inovação como uma das suas grandes matrizes. E os municípios têm olhado para isso, né, nessa diversificação. O prefeito Robson, né, de Itajaí, traz isso, né, essa leitura de que deve ser olhado para isso, tem fomentado. Temos uma pauta olhando para o distrito de inovação, que, né, já vem há muito tempo, né, sendo trazido, tem feito os primeiros movimentos agora. O próprio Centro Regional de Inovação, que é um ponto, né, ali, dizendo assim, olha, vamos olhar para isso. E acho que a gente tem uma dinâmica, né, que é essa busca constante pela melhoria, né? E a inovação, né, Adriana e Cris, ela traz um ar esse olhar de somos inconformados porque está ruim. Não é porque está ruim, é porque ela todo dia é 1% aquilo que nós podemos fazer de forma, né, contínua, como a Cris mesmo disse, né, constante e melhoria. Então ela não precisa ter uma disrupção, nós não precisamos reinventar a roda, mas nós precisamos fazer essa roda girar,
A todo momento, todo dia, né? E agradeço aí, né? Acho que o movimento do SC Mais Inovação, ele tem feito isso, né? Eu comento, ele está servindo quase como a dinâmica de um personal trainer, né? Você pode ir na academia e sabe o que tem que fazer. Mas quando você tem um personal trainer te dizendo, ó, olha para isso, olha para isso, olha para isso, você, né? E os municípios têm, né? Trazendo o caso de Itajaí, a gente, né, tinha isso já por uma demanda de olhar, mas é muito bom quando a gente sabe que tem o apoio, quando a gente sabe que tem esse input ali dizendo, olhem para isso, né? Então isso vem para a mesa a todo momento e tenho certeza, né, corroborando com o que o Adriano trouxe aí, nós já estamos bem pautados, né, como o segundo estado no Brasil, por uma dinâmica de mercado, obviamente, né, São Paulo dificilmente, eu diria assim, quase que impossível, não pelo orgulho, né, pelo ponto de vista de orgulho, mas pelo ponto de vista de decisão, né, porque a inovação, ela parte primeiro de uma decisão, Exato, né, e acho que como governo, como Estado, e as hélices, né, tanto os empresários, quanto o poder público, quanto a academia e quanto as entidades, a organização, né, da sociedade civil, tem olhado para isso, né, e cada vez mais tem sido colaborativa, né. É bem Então, de inovação em Santa Catarina é colaborativo. Esse é o nosso estado inovador. Que bom que nós moramos no estado inovador como Santa Catarina, Leonardo. Que bom. Então, para a gente finalizar o episódio, eu queria pedir para vocês sugerirem algum conteúdo, pode ser um livro, um filme, algo que vocês acham que seja importante para as cabeças inovadoras aqui de Santa Catarina, para as pessoas que querem fazer a diferença. Eu nem livro e nem filme neste momento, Leonardo. Eu peço que as pessoas acessem www.SC Mais Inovação e leiam tudo sobre o ecossistema de inovação do estado de Santa Catarina. Vai aprender muito. Nós temos essa plataforma posta. E nos sigam nas redes sociais, né? A nossa jornalista Paula sempre posta tudo sobre inovação, conectando, às vezes, algo que... Esse dia tem aquele negocinho do Morango do Amor, né? E aí eu fui entender por que ela postou isso. E aí, ao ler, eu entendi, né? Que é uma dinâmica, é uma inovação. E nos sigam lá, SC Mais Inovação, também nas redes sociais. Mas, principalmente, fica como leitura... O site SC Mais Inovação, compreendam o mapeamento do estado, como está dividindo, compreendam onde estão os centros de inovação, onde você tem ambientes prontos, com maturidade já conhecidas e também os embrionários. Conheçam os nossos agentes e cobrem dele, eles têm telefone para serem acionados. E principalmente conheçam ali as linhas de fomento, os empresários que nos ouvem, né, nos assistem. Os empresários assistem, ele tem o Isaac, que é uma inteligência artificial, um robô, um menininho ali, que você pode falar, ele interage o tempo todo com o empresário. Então, eu acho que a leitura hoje, não vou recomendar uma literatura não, mas sigam, acessem o SC Mais Inovação, tem muito conteúdo de inovação do estado de Santa Catarina. Eu vou seguir na mesma linha até para trazer essa lógica de unidade de linguagem, né? Eu vou aproveitar o time aí, porque é exatamente isso. A gente estava falando exatamente, né, sobre a dinâmica da inovação em Santa Catarina e eu sigo na mesma linha, né? Então, assim, acesse aí, SC Mais Inovação. É lá que você vai buscar a informação. É para lá que a gente está olhando enquanto município, é para lá que os atores estão olhando, né? Obrigado. Perfeito, era isso. E o teu livro e a tua recomendação, Cris? Queres que eu faça? Quero. Claro, além do SC Mais Inovação, eu vou puxar um pouquinho a minha sardinha, né? Para a importância do Estado, de compreender o Estado como empreendedor e como inovador também, e o reflexo que isso gera para o restante do ecossistema, né? Então, um livro que eu gostaria de indicar seria O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que é excelente nesse sentido. Obviamente, além do SC. Não deixar de citar também, Leonardo, aqui a pessoa do governador que acreditou nesse projeto, as instituições todas que aderiram, né? Todos os parceiros diversos, BRDE à frente disso também, o secretário de Ciência e Tecnologia, da qual a gente está, Edgar Chui, que é a pasta da Ciência e Tecnologia que esse projeto se desenvolve, a FAPESC, lá que é o presidente Fábio Pinto, que fomenta a disposição desse Estado para transformar, né? Seja na indústria, seja na academia, enfim, o Estado tem muitos recursos para pesquisa, para projetos, e esses atores pensaram diferente, agiram diferente, por isso que esse projeto existe. Também, esses dados todos no SC Mais Inovação. Sigam lá. Perfeito. Para quem quiser conhecer mais sobre vocês, tanto os trabalhos que vocês atuam, projetos, quais redes sociais? Fica à vontade no meu pessoal, né? Adriano
Rodrigues, a CAF. Eu sou da CAF, né? Sou a CAF, então estou aqui nesse momento coordenando esse projeto, mas um projeto muito gigante, é do Estado, não sei se eu vou estar amanhã. E volto a dizer, é Ser Mais Inovação, as redes sociais, é Ser Mais Inovação, tudo sobre esse projeto está nas redes sociais, mas podem me seguir lá também, porque além disso, eu tenho outros movimentos também que são gostosos e eu adoraria que as pessoas seguissem, por exemplo, Fórum da Universidade pela Paz. Nós coordenamos um fórum, tem mais de 100 universidades do mundo que discutem uma cultura de paz. Não deixa de ser inovação, mas é algo que se as pessoas quiserem estar lá como colaboradores, como ajudando a construir esse mundo de paz que todos nós precisamos, já é tão caro aos nossos dias, está lá no meu pessoal também. Perfeito. Então, é o Cris Martins, 2611, é o pessoal também, mas estamos ali todos alinhados no SC Mais Inovação. Muito bem, o meu é o @Rodrigo Bonfante Campos. No LinkedIn eu acabo compartilhando mais, mas o Instagram também tá funcionando. Rodrigo, Cristina, Adriano, muito obrigado pela participação de vocês. E para quem quiser saber mais sobre o Love Deck Play, nos siga nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.